E se eu te dissesse que com menos de R$ 200 você consegue investir em imóveis e ganhar aluguel mensalmente? Esse é o tema do quarto capítulo da série Escolha Enriquecer. A gente vai falar sobre os fundos de investimento imobiliário hoje. Então, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve no canal, volta, vê os vídeos anteriores. Essa série está muito completa. Eu sou Enéas, esse é o Valoriza e vamos lá. Em primeiro lugar, o que é um FII, um Fundo de Investimento Imobiliário? Basicamente, é um conjunto de investidores que juntos compra um ou mais imóveis, e cada um tem lá uma participação que a gente chama de cotas, tá? Do ponto de vista jurídico, é como se fosse um condomínio, Cada um é dono de um pedacinho e juntos eles ganham lá os aluguéis, rendimentos e tal. Geralmente eles têm uma gestora, que administra o fundo, escolhe os imóveis, negocia com os inquilinos, etc. E é importante que essa gestora seja confiável, Bom, a maneira de comprar e vender o fundo de investimento imobiliário é exatamente a mesma que você usa para comprar ações, tá? Eles têm um código lá, são 4 letras e 2 números, geralmente, São 4 letras seguidas do número 11. E você compra eles pelo home broker da sua corretora ou do seu banco. Eles são muito parecidos com as ações nesse ponto de vista. Eles têm um pouquinho menos de volatilidade, as ações sobem e descem um pouquinho mais do que os FIIs, mas de certa forma eles têm boa volatilidade também, sobe e desce o tempo todo, É renda variável, tá? FII não é renda fixa, não é um porto seguro, não é um investimento como por exemplo a renda fixa que a gente viu na semana passada, É um investimento de risco, é um investimento em renda variável, assim como os imóveis. O que um investidor de fundo imobiliário está procurando? Ele quer ganhar basicamente com a valorização e com os rendimentos, Como assim? A valorização significa os imóveis hoje valerem mais do que valiam ontem. Então você vai observar se os imóveis são bem localizados, se são bons imóveis, provavelmente com o passar do tempo você vai ter essa valorização, esse ganho de capital. E os rendimentos vêm através principalmente dos aluguéis, que é uma questão do fundo ter uma baixa vacância, ter uma ocupação grande, e aí você vai recebendo esses aluguéis. Uma coisa curiosa é que os fundos costumam pagar esse aluguel mensalmente, diferente das ações, que cada uma paga de um jeito. Geralmente os FIIs pagam todo mês. Então é um tipo de investimento que você vê retorno muito rápido, Você começa a ver ele funcionar ali. Claro que quando a gente está na fase de acumulação, a gente vai reinvestir tudo, Então recebe lá o rendimento, simplesmente junta lá e reinveste no investimento que for ali daquele mês, Você não vai ficar sacando isso daí, até porque no começo vai ser muito pouquinho, Mas é assim que o investidor ganha com os FIIs. Só uma curiosidade, a gente tem o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, como se fosse o Ibovespa, que é das ações, mas para os fundos imobiliários. Ele vai dizer para a gente quanto que, na média, os fundos imobiliários têm retornado aí aos investidores. Assim como o Ibovespa, ele não serve para muita coisa, mas é interessante você observar que aqueles fundos que estão no IFIX têm uma liquidez melhor do que aqueles fundos que não estão no IFIX, Os mais ricos estão lá. Isso é interessante porque a gente busca, dentre outras coisas, a liquidez, a facilidade de você comprar e vender um ativo. Uma das primeiras coisas que vocês precisam entender é que existem dois tipos básicos de fundos imobiliários, Os fundos de tijolo e os fundos de papel. Os fundos de tijolo são aqueles que realmente têm imóveis no seu portfólio, Então tem lá, principalmente, prédios, galpões logísticos, shopping centers, hospitais, hotéis, enfim. Ele é feito de tijolo, ele é um negócio físico. E os fundos de papéis, eles também estão no mercado imobiliário, mas eles têm papéis, principalmente CRI e LCI, que são tipos de ativo de renda fixa. Os fundos de papel são um pouco mais difíceis para o investidor amador avaliar, Porque ele tem muita variável, muita questão aí de renda fixa no meio, muita métrica, que às vezes não é interessante para o investidor amador, O interessante dos FIIs mesmo são os fundos de tijolo, Afinal, LCI, CRI você consegue comprar sozinho. Agora, você não consegue comprar um shopping center, então por isso que o FII é interessante, Principalmente os de tijolo. Por causa disso, a gente vai focar mais nos fundos de tijolo, que são mais interessantes aí para quem busca uma diversificação em imóveis. Uma outra coisa importante que separa os fundos são aqueles que têm gestão ativa daqueles que têm gestão passiva. Basicamente, a gestão ser passiva ou ativa quer dizer a liberdade que o gestor tem para tomar algumas decisões. Por exemplo, um fundo de gestão ativa, geralmente, ele pode comprar e vender imóveis, Então, é um imóvel lá que ele acha que não é mais interessante no portfólio, ele pode vender. E assim como ele pode buscar outros negócios, comprar fundos. Geralmente eles fazem mais emissões de
cotas na bolsa, vai aumentando o capital do fundo, vai crescendo o fundo, né? Esses são os ativos. Os de gestão passiva, não. Eles vão simplesmente manter o que eles têm. Geralmente não vai ficar comprando e vendendo imóvel. O gestor tem muito menos liberdade. Eu trouxe como exemplo para vocês o Parque Dom Pedro Shopping, que é um fundo de investimento imobiliário de gestão passiva, né? A gestora não quer saber de comprar outro shopping, vender um pedaço do shopping, não. Simplesmente é ter um pedaço do Shopping Parque Dom Pedro. O objetivo do fundo é só esse, não muda com o passar do tempo, a gestão não tem papel nenhum em termos de escolher outros ativos, prospectar novos ativos e tal. Simplesmente é ser dono de um pedaço do Shopping Parque Dom Pedro. Geralmente, os fundos de gestão passiva tem um imóvel só, como é o exemplo do Parque Dom Pedro. Tem outros shoppings também que são um fundo, né, de gestão passiva. Alguns prédios de escritório você tem também que tem simplesmente só aquilo ali, o gestor não vai negociar, não vai comprar, não vai vender. Geralmente esses fundos têm a taxa de administração um pouquinho mais baixa, porque o gestor trabalha menos, então naturalmente ele ganha um pouco menos também. Não tem melhor nem pior. O que você tem que saber aonde você está entrando, aonde você está se metendo. É bom entender essa diferença, né? Então, além da gestão ativa e gestão passiva, você tem o mandato do fundo, que é basicamente o objetivo do fundo, né? A maior parte deles se encaixa no mandato renda, que é basicamente gerar renda através dos aluguéis. O objetivo do fundo é comprar um imóvel e alugar o imóvel e gerar retorno aí para os cotistas através dessa operação. Esse é o fundo mais comum que vocês vão ver. Existe também aquele que é desenvolvimento para renda. É um pouco parecido. A única diferença é que ao invés de comprar um imóvel pronto e alugar, esse fundo busca comprar, por exemplo, um terreno, né, construir um imóvel e assim alugar. Por isso que é desenvolvimento para renda, né? Que ele vai provavelmente construir algo específico, por exemplo, vai construir um hospital, né? O fundo ele constrói o hospital especificamente para alguma Santa Casa utilizar. É mais ou menos isso. É um imóvel que talvez até não serviria para outras aplicações e tal. Esses são os fundos de desenvolvimento para renda. Mas, como investimento, os dois são bem parecidos, né? Você tem também aqueles que são de desenvolvimento para venda. Esse desenvolvimento para venda são diferentes, porque eles procuram construir um empreendimento, vender e o fundo acaba, né? O fundo se fecha, simplesmente o capital retorna para todo mundo que investiu. Então, por exemplo, tem lá um conjunto de prédios e você pode investir neles através de um FII desse tipo, né? Quando ele está em construção ou antes mesmo de construir, a incorporadora faz isso para levantar capital para construir o prédio. Aí, quando termina de vender todas as unidades, o valor vai sendo devolvido para os investidores com o lucro da operação. Então é um fundo assim, é temporário. É um pouco mais complicado para quem é investidor assim, amador, para quem olha mais para o longo prazo. Mas é um tipo também, é uma maneira de você participar desse tipo de empreendimento aí, né? Construção de prédios, de condomínios residenciais, condomínios industriais, galpões, enfim, né? Existe de vários tipos. Mas não é tão comum para quem procura acumular patrimônio para a independência financeira. E por último, vou falar para vocês daqueles que têm um mandato títulos e valores imobiliários, que são exatamente os de papel, né? Eles procuram simplesmente investir em papéis de renda fixa, os LCIs e os CRIs, ou em outros fundos imobiliários. Existe isso também, fundo de fundos, né? Então é um FII que investe em outros FIIs. Isso existe também. Tá dentro aí dos papéis aí de títulos e valores imobiliários, né? São os fundos de papel. Fora isso, você tem os híbridos que não tem nenhum mandato aí que se sobrepõe aos outros. É menos comum. É claro que aqui a gente vocês já perceberam que, falando aí de diversificar em imóveis, né? O mais interessante é os que tem mandato renda e desenvolvimento para renda. Acho que é o mais indicado, né? Para quem procura só acumular patrimônio para longo prazo. Mas é bom saber que existem os outros, porque em determinadas situações isso pode encaixar na sua necessidade de investimento. Com relação à regulamentação, existem algumas coisas peculiares quanto aos FIIs. Eles são obrigados a distribuir 95% dos rendimentos. Ou seja, de tudo que eles ganham, eles têm que distribuir grande parte, né? Pelo menos 95%. Muito pouco eles podem manter no FII. E além disso, eles não podem fazer dívida. Então eles distribuem todo o valor para o acionista e não podem fazer dívida, né? O que isso significa, assim, se a gente parar para pensar um pouquinho? Significa que ele não pode crescer por conta, né? Porque ele não pode usar o lucro dele para crescer e ele não pode fazer dívida. Então ele não consegue crescer. Os FIIs, para crescer, eles simplesmente lançam mais cotas no mercado, né? Criam mais cota, lançam no mercado,
aí captam dinheiro do mercado, né, através de novos cotistas, né, ou até quem já tem as cotas vai lá, subscreve novas cotas, investe mais, né, dobra a aposta no fundo, vamos dizer assim, e aí o fundo consegue crescer, comprar mais imóveis e tal. Mas não pode fazer dívida e não pode gastar o lucro para investir. Ele tem que gastar o lucro para distribuir entre os cotistas. Por isso eles são um investimento assim bem pé no chão, né? Não tem muito, tem menos risco, vamos dizer assim, do que empresas que podem se alavancar quase que à vontade, né? Além disso, via de regra, eles são isentos de IR, tá? No que se refere ao pagamento dos rendimentos. Isso se o cotista for pessoa física e não tiver mais de 10% das cotas, né? O que é bem difícil, 10% das cotas de um fundo imobiliário é bastante dinheiro. Então, você, pessoa física, pode ter até 10% que você vai ser isento de imposto de renda na hora que você receber os aluguéis. Porém, quando você vende as cotas, né, de um fundo imobiliário, né, vai lá na bolsa e vende, aí você paga imposto, né, de 20% sobre o que você ganhou, independente da quantidade. Não tem aquela isenção de até 20 mil reais, igual tem nas ações. Aqui vendeu, pagou imposto. Mas não é o nosso foco aqui, a gente sabe que quem me assiste aqui não vende nada, né, só compra, está cada vez mais rico. Então, não é o nosso problema. A grande vantagem é que a gente é isento de imposto de renda na hora de receber os proventos. Uma comparação que é inevitável é o FII com os imóveis, né? Bom, eu não vou ficar abordando muito sobre imóveis, porque imóvel não é um investimento que todo mundo pode fazer, né? Como vocês sabem, fazer dívida é algo péssimo e a maioria das pessoas não tem condição de simplesmente investir em um imóvel à vista, né? Então a gente vai falar mais sobre FIIs, lógico, né? Quem sabe mais para frente a gente entra nos imóveis, eu faço um vídeo só sobre isso. Primeiramente, uma grande vantagem dos FIIs é a liquidez. Você consegue comprar FII e vender FII muito fácil lá na sua corretora de valores, né? Diferente de um imóvel, que você não consegue nem comprar e nem vender tão fácil, fora os custos. Para você comprar um fundo de investimento imobiliário, você basicamente vai pagar a corretagem, que tem corretora que já nem cobra mais, e você vai pagar ali o spread, né? Que é basicamente a diferença entre o comprador e o vendedor ali. Não é um custo propriamente dito, né? Mas é uma maneira que quando você compra você paga um pouquinho mais caro, quando você vende por um pouquinho menos, né? É um prejuízo ali que você tem. Mas nos imóveis, esse custo é bem maior, né? O custo de corretagem nos imóveis é enorme, né? 5%, você vai ter que pagar ali. Fora, na hora de comprar tem imposto também, tem um monte de coisa. E tem a questão do spread também, que nos imóveis é muito mais gravosa, né? Se o imóvel vale 300 mil, você dificilmente vende ele por 300 mil, né? Provavelmente você vai vender ele por menos, por 290, se você tiver sorte. Então, o spread é gigante, a corretagem é gigante. Então, essa é uma vantagem dos FIIs, você não perde tanto na hora de negociar, né? Fora isso, uma das principais vantagens é a diversificação. Com R$1.000 em fundo de investimento imobiliário, você consegue comprar, sei lá, 10 fundos diferentes, 5 fundos diferentes e diversificar em muito imóvel. Quer dizer, seu risco fica bem diluído. Enquanto que no imóvel, você precisa de muito dinheiro para diversificar. Além disso, tem a questão do imposto, né? Que é quando você aluga um imóvel normal, né? Você tem um imóvel lá e aluga para alguém, você tem que pagar imposto pelaquela tabela progressiva do imposto de renda. Que isso daí se soma na sua renda e você tem que pagar lá a sua alíquota, né? Então você vai ter que pagar lá 27,5%, se você está na alíquota máxima, do aluguel que você recebe. Claro que tem gente que não paga, tem gente que, né, que sonega isso daí, não declara e tal, ok. Mas de qualquer maneira, vai chegar uma hora que a receita vai cair em cima e vai ter que pagar. Então essa é uma outra vantagem do FII, o FII é isento. Então enquanto o aluguel que você recebe você tem que pagar imposto, o FII você é isento. E uma outra vantagem do FII são os tipos de imóveis, né? Quando você é uma pessoa física que tem vários imóveis de aluguel, a gente tem muitos exemplos, né? Geralmente a gente conhece alguém aí que é mais velho, que já trilhou esse caminho e hoje vive de aluguel aí de 10, 15 imóveis que tem na cidade. Isso é comum. Então, esse cara, ele só vai ter um ou dois tipos de imóvel, né? Que são aquelas casas pequenas, apartamentos pequenos, geralmente são mais rentáveis, né? De um quarto e uma sala ou uma kitnet, ou salas comerciais também pequenas, né? Quando você investe em FII, você tem acesso a outros tipos de investimento. Por exemplo, galpões comerciais, shopping centers, hotéis, né, hospitais, edifícios de escritórios inteiros. Então, assim, você tem acesso a um outro mercado. Quando você vai escolher os FIIs, eu separei para vocês alguns fatores que a gente tem que considerar para decidir se aquele FII merece ou não merece entrar na nossa carteira de investimentos. E os primeiros, vamos falar já dos mais críticos aqui, que são os indicadores, né?
Geralmente, assim, o pessoal gosta muito do dividend yield, né? Ele tem uma certa importância no FII, realmente. É o quanto que o FII te paga de dividendo, né, de provento por mês. Né? Por mês ou por ano. Geralmente, quando a gente fala de FII, a gente fala por mês, né, mensal. Isso é importante em conjunto com outros dados. Você não pode analisar a questão do dividend yield sozinho, porque isso pode gerar alguns problemas. Por exemplo, a gente tem aquele fundo que é o XTED11, né? XTED, sei lá. Ele tinha um dividend yield lá em 2015 absurdamente alto, né? 1,2% ao mês de dividendo. Isso é muita coisa para o mercado de imóveis, né? Quem tem imóvel alugando sabe que é difícil você ganhar mais de 0,5%. Esse aqui estava pagando 1,2%. Chegou até 1,5% uma certa época. Só que, assim, como eu sempre falo para vocês, o mercado não é tonto, né? Se o mercado está deixando aquele ativo ser negociado aparentemente barato, porque tem coisa aí. E realmente tinha coisa, né? Quem conhecia o fundo, quem foi lá e leu pelo menos um relatório do fundo, que é a coisa mais simples do mundo, sabia que o fundo tinha 2 imóveis, né? Um alugado para Peugeot e outro alugado para Petrobras, num lugar extremamente mal localizado. Não ia alugar para mais ninguém ali. E aí, quando foi no mês de 2015, a Peugeot devolveu uma parte do imóvel lá, uma grande parte do imóvel. Ficou só num pedacinho. Só que o dividend yield não diminuiu, porque provavelmente eles receberam alguma multa por causa disso e tal, e continuaram pagando dividendo para os acionistas, entendeu? Para fingir que estava tudo bem, para dizer para o mercado que não, aqui está tranquilo, nosso dividend yield continua um dos maiores. Então chegou até, depois que a Peugeot saiu, chegou até 1,5% o dividend yield desse fundo. Ocorre que um ano depois, a Petrobras deixou aquele imóvel mal localizado que ela tinha. Bom, e aí o fundo foi pro brejo mesmo, né? Porque aí ficou com um imóvel gigantesco, mal localizado, vago, que era o da Petrobras. O da Peugeot ficou quase sem ocupação. Aí no final das contas a Peugeot devolveu também aquele resto. Enfim, o fundo parou de pagar dividendo aí, a cota dele foi de, sei lá, de R$20, caiu para menos da metade. Desde 2016 o dividend yield deles é zero, porque não tem inquilino até hoje. Tiveram que vender um imóvel acho que foi no ano passado. Eles acabaram vendendo um imóvel para continuar, né, vivendo pelo menos, né, pagando custo e tal, porque imóvel tem custo, né? Bom, enfim, o fundo caminha aí para o buraco, né? Não sei se eles vão achar algum inquilino para o imóvel que sobrou, enfim. Mas esse é o perigo de você olhar o dividend yield isoladamente. Então, muito cuidado, é um indicador importante para você saber o quanto que o fundo te paga por mês, né? O quanto você vai ganhar. Mas não olhe só isso e evite procurar aqueles que têm o maior dividend yield. Por causa disso, o mercado não é tonto, né? O mercado sabe que tem problema ali e aí ele passa a penalizar o ativo, né? Diminuindo o preço dele e, claro, se diminuir o preço, o dividend yield na conta lá aumenta, né? Porque fica mais dividendo por um preço menor. Fora isso, você tem o P sobre o VPA, que basicamente o preço sobre o valor patrimonial. Também é um indicador interessante, só que está cheio de asterisco aqui. Você não pode olhar isso aqui sozinho, pela mesma razão de dividend yield. Isso daqui basicamente é o seguinte, é o preço que ele está negociando na bolsa comparado com o valor patrimonial dele, com o valor real, né? O problema disso é bem óbvio, né? Quem que determina o valor patrimonial real dele? Muitas vezes é a própria gestora, que tem grande interesse na cotação da bolsa. Então, sempre que o mercado está negociando um ativo por um preço menor do que ele realmente vale, um preço menor que o patrimonial, como deve estar acontecendo aqui com esse exemplo que eu dei do XTED11, é porque ele tem algum problema. Então, não adianta você olhar isso aqui e procurar oportunidades, né? O que o amador faz? O amador olha e fala assim, aquele fundo ali tem um valor patrimonial por cota de R$100, mas eu estou olhando aqui na bolsa, ele está sendo negociado por 80. Então eu vou ser espertão e vou comprar esse fundo de 100 por 80. E ele acha que só ele viu aquilo ali. O cara é um gênio, é um verdadeiro Warren Buffett dos fundos imobiliários. Só que na verdade não é isso, né, gente? Provavelmente tem alguma coisa errada ali. Então muito cuidado de analisar isso daí sozinho, tá? Analise isso daí, mas sempre com outras informações e com o relatório. Vamos continuar. Além disso, você tem o FFO, que é o Funds from Operation. É um indicador de fluxo de caixa operacional. Então, basicamente, é quanto que o fundo está ganhando de verdade com aluguel, enfim, receitas menos despesas, sobra aquilo ali, sem contar as coisas que são não recorrentes.
por exemplo, a venda de um imóvel, você não pode colocar isso como uma receita, né? Porque não é um negócio, você não vai ficar vendendo imóvel todo mês. Então, você considera ali só aquilo que é recorrente, que é a maneira mais correta aí de analisar, né? Pelo FFO, tirando aí os não recorrentes e tal. Geralmente os fundos informam isso quando você lê o relatório. Aliás, quando a gestora é boa, o relatório dela explica tudo que você precisa saber. Não precisa ficar escutando analista, comentário, carteira recomendada. Basta ler os relatórios do fundo, que geralmente são bons. E além do FFO, que é uma coisa importante, você tem a vacância. Vacância é o quanto do fundo está desocupado, né? Tá sem alugar. A vacância pode ser física ou financeira, cada fundo divulga de um jeito, não tem um padrão, mas também se você avalia a vacância física, avalia sempre a vacância física, né? A vacância física é como se fosse em metros quadrados, né? Então, por exemplo, se o fundo tem lá 1.000 metros quadrados e está com 500 metros quadrados alugados, a vacância física é de 50%. Às vezes a financeira é diferente, porque tem metro quadrado mais caro, mais barato, mas a financeira daí é em reais, né? O potencial dele é alugar R$1 milhão por mês, né? E está alugado só 800 mil por mês, quer dizer que a vacância financeira é de 20%. Então, às vezes elas são diferentes, mas se você analisa uma, pode continuar analisando ela. No longo prazo não vai fazer diferença. O que é importante é que a vacância esteja baixa e controlada, né? Você tem uma gestora aí que realmente vai atrás de inquilino e está sempre ocupando os imóveis. Isso é o mais importante. Saindo um pouco assim dos indicadores matemáticos, uma das coisas mais óbvias que você tem que olhar são exatamente os imóveis, né? Então você olha os imóveis do fundo, se o fundo tem muitos imóveis, você olha os principais e vê se são bons imóveis, são imóveis bem localizados, se são imóveis aí que podem de repente ser alugados para outros inquilinos, né? Ou se é um caso que nem aquele que eu contei para vocês da Petrobras lá que estava lá, um imóvel que só servia para ela. A Petrobras saiu, acabou, né? Não acha outro inquilino. Isso é um risco. Então, é avaliar os imóveis, né? Se são bons, se são bem localizados. Se você mora em São Paulo, no Rio de Janeiro, por exemplo, tem vários FIIs que vão ter imóveis aí na sua cidade. Você pode sair, você pode olhar fisicamente até os imóveis, né? Não precisa, mas se você quiser, é uma boa. E dentro dos imóveis, você tem que olhar também a questão do FII ser monoimóvel ou multi-imóvel. O que isso significa? Tem FII que tem um imóvel só e tem FII que tem um monte de imóvel. Assim como tem FII que tem um inquilino só e tem FII que tem um monte de inquilino. Vamos tentar analisar isso daí. É o seguinte, por exemplo, você pega um FII que tem lá um galpão logístico, uma fábrica gigante lá, que está alugada para uma empresa, né? A fábrica lá da Ambev está alugado lá, só tem aquele imóvel, está alugado para a Ambev. O que acontece se a Ambev falar hoje que vai sair do imóvel? E acabou o fundo, vai ficar sem receber por muito tempo até achar um outro inquilino e tal. Esse é o grande risco dos fundos que são monoimóveis e monoinquilino, né? Você tem também aqueles fundos que têm um imóvel, mas tem muitos inquilinos, como por exemplo o Parque Dom Pedro Shopping, né? É um imóvel só, mas tem um monte de inquilino lá dentro. Já diminui um pouquinho o risco, porque tem um monte de gente ali, né? Ter que quebrar muita gente para o FII parar de ser viável, né? Então, às vezes você conhece lá o imóvel, você gosta do empreendimento, você sempre quis ter um pedacinho daquele shopping, por exemplo, você vai lá e você pode investir nesse fundo, apesar de ele ser monoimóvel, né? Agora, tem o outro lado também, pode ser multi-imóvel e mono-inquilino, né? Por exemplo, tem alguns fundos que são fundos de agências bancárias. Então, tem um fundo lá que tem um monte de agência do Santander, por exemplo. É um inquilino só, porém, são vários imóveis. Qual que é o risco disso aí? O Santander falar, não estamos mais precisando dessas agências. E aí, de uma paulada só, o cara perde todos os contratos. Então, eu acho que o mono-inquilino é até mais arriscado do que o mono-imóvel. Mas, o melhor dos mundos é o multi, né? Multi-inquilino, multi-imóvel. Você tem vários imóveis e tem vários inquilinos. Dessa forma, o seu risco fica mais mitigado, fica mais controlado, claro. Além de avaliar isso, que é importante você saber, não é proibido investir em monoimóvel, não é proibido investir em monoinquilino. O que é proibido é você investir num negócio que você não sabe, entendeu? Só porque você viu os números lá, só porque você viu alguém falando sobre isso e tal. Você tem que conhecer, você tem que ler os relatórios. Além disso, tem que analisar a gestora. E, claro, isso é um pouco difícil, eu até entendo essa dificuldade que o pessoal mais novo tem. Mas uma maneira bem fácil é você pegar os relatórios e você ver se você entende, né? Os FIIs eles fazem relatório mensal. Pega esse negócio e vê se você entende, vê se está claro o relatório. Se está claro, se você consegue entender, se você enxerga transparência na gestora,
eu diria que tem grande chance de ser uma boa gestora. Agora, se o relatório é confuso, cheio de número estranho, cheio de conta estranha, desorganizado, você não consegue entender direito o que está acontecendo de verdade no fundo, pode ser um sinal que não é uma boa gestora. Essa acho que é a maneira mais fácil de avaliar a gestora. Fora que você pode pesquisar, né, ver na internet o que tem de notícia relacionada àquela gestora, né, ver se não tem nenhum problema envolvido, se não está, sei lá, envolvido com problemas de corrupção, problemas de governança, né? Isso sempre a gente pode analisar isso aí com uma pesquisa. É importante que a gestora seja boa, porque no final das contas quem vai cuidar do patrimônio é a gestora. Para isso que eles recebem a taxa de administração. E eu diria também, uma das coisas mais importantes já falei algumas vezes, ler os relatórios. Eu até trouxe para vocês aqui 2 exemplos de relatórios para vocês darem uma olhada como é que isso funciona para vocês fazerem depois sozinhos essa análise, né? Isso é muito importante, vocês fazerem essa análise sozinhos, não ficar dependendo de analista, né? Olha o relatório, se tiver dúvida, posta nos comentários, a gente tira a dúvida, mas é importante você tirar suas próprias conclusões, né? Porque se você sabe o que você está fazendo, a sua chance aumenta muito no mercado financeiro de forma geral. Então, por exemplo, aqui eu peguei aqui o do Parque Dom Pedro Shopping para mostrar para vocês. Esse é um informativo de janeiro. Então ele já faz aqui algum resumo, né? Que nem objeto, perfil do fundo, né? A data que ele começou, a taxa de administração, enfim, patrimônio, esse tipo de coisa que é relevante aí no primeiro momento. Tem também a vacância, já aparece aqui, ó. Ela é de 0,7%, realmente é uma vacância muito baixa. Esse shopping é um shopping excepcional mesmo, quem conhece sabe, muito pouca loja fechada lá dentro, enfim. Aí ele passa aqui pra gente uma evolução de vendas no shopping. Isso é importante, pessoal, porque shopping, o aluguel que ele recebe das lojas, geralmente é um aluguel fixo, mais um percentual das vendas. Então, as vendas do shopping são importantes do ponto de vista do locador. Isso é uma exclusividade de FII de shopping, tá? Outros FIIs não vão ter isso aqui é uma coisa de FII de shopping, então você vê aqui o resultado, ele compara aqui 2 anos e tal. O NOI, que é o Net Operating Income, também é uma exclusividade de FII de shopping, os outros não têm isso. Mas assim, dá para dizer que é um análogo aí do FFO, é como se fosse aí o lucro operacional do shopping, é exatamente a métrica que a gente tem que ver se ela está se mantendo, tem que ver se ela está melhorando com o passar do tempo, né? Claro, entendendo a situação, né? Você tem épocas em que as coisas pioram mesmo e não tem o que fazer, né? Época de crise, época de que ninguém vai para o shopping, época que o shopping está fechado, igual a gente passa na quarentena, por exemplo, né? Não tem shopping aberto, então isso obviamente vai diminuir. Importante é saber o que está fazendo. E também eles colocam aqui a questão do fluxo de veículos, porque boa parte da receita do shopping vem do estacionamento, né? O shopping ele ganha muito com o aluguel, mas ganha muito com o estacionamento também. Via de regra, essa receita é do shopping, não é de uma empresa, não. O shopping mesmo que cuida do estacionamento é uma das fontes de lucro dele. Prosseguindo, eles vão aí para os números, né? Mostram um pouquinho do resultado líquido, tal, como é que eles chegaram nesse resultado líquido. É bom observar se ele se mantém constante, né? Mostra aqui a distribuição, tal, a questão da liquidez, né? Do volume de negociação aqui, que é muito relevante também. Enfim, é uma apresentação bem simples, né? Ó, tem aqui algumas coisas acontecendo para os cotistas, né? Um recado aqui para o cotista, ata de assembleia e tal. Ele coloca aqui umas fotografias, enfim. Processos judiciais ele informa se tiver também. Uma amostra aqui, promoção, ó, tá vendo? Sorteou uns drips aqui e tal. Né? Basicamente para você entender aonde que está o seu dinheiro e onde que você está investindo. E um outro que eu trouxe aqui é um fundo que para muitos é um modelo de governança, que é esse Quiné Renda Imobiliária, é uma empresa do Itaú. Então eles têm um padrão aí bem elevado de gestão. Eu acho até melhor do que o da BTG, que é o outro do Parque Dom Pedro, né? Mas é a mesma coisa, tem objetivo, algumas coisas importantes, tem uma conversa aqui com o investidor, falando sobre as situações atuais e tal, né? Já, como esse é de março, então já tem falando alguma coisinha aqui sobre a questão do Covid-19, né? Enfim, você tem aqui as informações que são interessantes, né? A questão das emissões, tá vendo que a taxa de administração já é um pouco maior, porque é um fundo de gestão ativa, mas é normal, né? A questão da liquidez é bem importante, e eles também mostram aqui como é que é a carteira deles, né? Então, tem imóveis em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. No que se refere ao tipo de imóveis, ele é um fundo híbrido. Geralmente os fundos ou são logística, ou são escritório, ou são shopping, ou são hospital, mas esse aqui ele é híbrido, ele tem 2 tipos, né? Metade logística e metade escritório. E tem essa questão aqui de contrato típico e atípico, né? Para não se alongar muito,
O contrato típico geralmente tem o vencimento ali padrão, 3, 5 anos, e o contrato atípico muitas vezes tem um vencimento mais longo, né? Pode ser imóveis que o fundo teve que reformar para a empresa ocupar, e daí a empresa faz contrato de 10, 20 anos e tal. Porque é um fundo bem diversificado, né? Tem bastante indústria e comércio, mas tem financeiro, tem tecnologia, serviços e tal. Então é um fundo bem diversificado, é isso que eles trazem para você nos relatórios, né? Claro, esse é um fundo multi, né? Ele tem muitos imóveis e tem muitos inquilinos. Então você pode ver aqui, eles têm também o cronograma de vencimento dos contratos, né? Significa que 15% dos contratos vão vencer em 2020, 7% em 2021. Quer dizer, a grande maioria de contratos é de 2024 para frente, o que é positivo, né? Que você tem vários anos ainda aí de receita, né, certa. Enfim, cronograma revisional, esses fundos costumam informar também uma questão sobre quando que vai ter as revisionais. Revisionais é basicamente o inquilino sentar com o locador, conversar para negociar. Se a situação tá ruim, né, tipo que nem hoje, assim, questão do Covid-19 e tal, geralmente essa revisão é ruim para o fundo, porque vai abaixar o aluguel. Se a situação tá boa, a economia vai de vento em popa, essa revisão pode ser boa, porque o fundo geralmente consegue subir o aluguel. Essa regra não é sempre 100% assim, mas no geral dá para você imaginar que é isso. Que ele faz um resumão dos imóveis que ele tem e tal, os endereços, né? E traz também algumas informações contábeis, sendo que a mais importante é essa primeira aqui, ó, receita, despesa e saldo final, né? Quer dizer, é o quanto que o fundo ganhou. Ele ganhou aí quase 17 milhões e tal, então provavelmente ele vai distribuir algo em torno disso, como você pode ver aqui, ó, rendimentos a distribuir, 15 milhões e tal. O que não pode acontecer aqui? O que não pode acontecer é o fundo distribuir mais do que ele está ganhando. Foi o que aconteceu lá naquele X-TED que eu expliquei para vocês. Que o fundo, apesar de não estar recebendo aluguel, continuou com o dividendo lá em cima. Isso é ruim, porque daí o fundo está só sangrando, né? Ele está comendo o patrimônio dele, destruindo o patrimônio, para manter o pagamento para os cotistas, né? O que não faz muito sentido. Então, esse fundo é responsável aqui, parece que está normal, né? Ganhou 17 milhões, vai distribuir 15 milhões. Está dentro do normal. Não, ele tem aqui a questão do valor patrimonial, que também é interessante, e depois ele passa o portfólio de imóveis, né? Então, uma foto de cada imóvel e tal, isso é interessante. Você vai ver que quando você começa a ler mais relatórios, né, tem muita coisa que só se repete. Então, você vai aprendendo aonde você tem que focar, onde você tem que ir direto para ver as questões assim, que são mais importantes. Mas você não pode, é proibido comprar um fundo imobiliário sem ler os relatórios, né? Isso seria assim um absurdo, uma burrice, você comprar um negócio só no call de um analista, que não sei quem falou, que tal corretora falou, que tal jornal especializado em manada falou. Então assim, você tem que ler. Se você não ler, se você não entender, você vai fazer besteira. Não tem a menor dúvida disso. Então, no mínimo, 6 relatórios. Esses relatórios você pode encontrar no site do fundo imobiliário, no site da gestora, mas também tem um site que é o Fundos Explorer, que tem bastante fundo, talvez até todos, eu não sei. E lá eles também colocam no final os relatórios em anexo no final da página. Eu vou deixar o link da página para vocês. Tudo que é fundo provavelmente vai estar lá. É um site gratuito, é bem legal. Tem uma coleção ali de informações. Bom, então acho que ficou claro aí, né, com a conversa que a gente está tendo, que os fundos são ativos que vão gerar renda para vocês, né? Os FIIs, a principal função deles é gerar renda na carteira, né? É aquela vaca leiteira, né? Sempre ela está lá dando uma renda mensal. Esse é o objetivo dele na carteira. É um ativo um pouco diferente das ações e bem diferente da renda fixa. Mas ele tem espaço numa carteira diversificada, desde que você saiba o que você está fazendo. Ele tem um investimento mínimo bem baixo, como vocês puderam ver aí, tem fundo até de 4, 5 reais, mas a média aí está entre 100 e 200 reais a cota do fundo. Então assim, o investimento é bem baixo. E o que eu quero que vocês entendam, assim, quero terminar esse vídeo com a certeza que vocês entenderam que vocês não podem comprar fundo imobiliário se vocês não lerem os relatórios do gestor. Isso é essencial, você tem que saber o que você está comprando. Porque você não está comprando um papel na bolsa, você não está comprando um código, você está comprando um ativo, um pedaço de um negócio, né? Você está comprando tijolos, você está comprando paredes, você está comprando telhados, é isso que você está comprando. Você tem que entender isso para que você não invista na call dos outros, que aí vai dar besteira. Se você aprender só isso, se você aprender a ler relatório, para mim, ó, esse vídeo cumpriu a função. E se ficar com dúvida em algum relatório, aí de repente pode postar nos comentários, sempre que eu posso eu respondo. E se você não é inscrito, por favor, né, se inscreva aí no canal,
A gente ainda vai ter mais alguns vídeos dessa série, tá? O próximo vai ser sobre as ações, vai ser um vídeo aí bem detalhado, eu tô preparando o conteúdo dele. E até o próximo vídeo.